Fala galera, mais uma aula aqui de Economia Industrial e agora vamos falar ali do capítulo 8 do livro do Kupfer. Vai falar sobre estrutura de mercados e inovação. O capítulo começa com um breve panorama ali sobre a economia da inovação, que é um ramo da economia industrial que tem como principal objetivo os estudos das inovações tecnológicas e organizacionais introduzidas pelas empresas para fazerem frente à concorrência e acumularem riquezas. Um autor ali que se destaca é Joseph Schumpeter. Já falei dele aqui em algumas aulas, mas ele é o principal teórico que começa a se destacar ali nos primórdios dos estudos ali sobre inovação. E ele usa inclusive no livro dele um estudo ali baseado numa teoria em que as economias estão em uma estrutura de mercado competitiva, ou seja, em modo de competição perfeita, todo mundo ganha a mesma coisa, e daí ele vai descrever ali o que acontece quando uma empresa inova e ela acaba por criar temporariamente lucros extraordinários, ou seja, por um breve momento ela tem poder de mercado, porém quando outras empresas percebem que ela está tendo um lucro maior do que os outros, as empresas começam a imitá-la, a copiá-la, e aí todo mundo volta a ganhar a mesma coisa, porém o resultado final é um progresso tecnológico, um desenvolvimento econômico melhor para a economia. Inclusive, um conceito importante de Schumpeter é o conceito de destruição criadora. E esse conceito envolve a destruição daquilo que foi antigo, deixado para trás ali por conta da expansão das novas tecnologias. Por exemplo, as máquinas de escrever. Assim que os computadores começaram a ganhar maior ascensão por conta de sua produtividade, eles acabaram por destruir a demanda por máquinas de escrever, que são menos produtivas, e também quando os computadores começaram a ficar mais baratos, né, como a tecnologia começou a ficar mais acessível. E aí hoje em dia é muito difícil você ver uma fábrica aí de máquina de escrever, mas computadores a gente vê aí por todos os lados. Então, para Schumpeter, uma inovação cria uma ruptura no sistema econômico. É isso que temporariamente faria as empresas ganhar um lucro ali além do lucro de mercado. E isso acaba revolucionando as estruturas produtivas e criando fontes de diferenciação para as empresas. Aí no segundo tópico desse capítulo ele vai falar sobre inovação industrial e vai fazer uma menção ali às mudanças de tecnologia. E vai dizer que o investimento em pesquisa e desenvolvimento e a incorporação de seus resultados em novos produtos, processos e formas organizacionais depende ali da ação das empresas e é chamado inovação. E o Sistema Nacional de Inovação seriam ali os conjuntos de instituições e a interação entre as mesmas que contribuem para a inovação, ou seja, como se relacionam ali as universidades, os institutos de pesquisa, as agências de fomento ao sistema de inovação e o sistema educacional. E quando a gente fala em P&D, a gente fala sobre dois tipos. Primeiro, a pesquisa básica, que envolve muito do que vocês vão fazer ou deveriam fazer aqui na faculdade, entre produzir artigos, trabalhos de iniciação científica, monografias, trabalhos de conclusão de curso, que volta ali para tentar melhorar o estado da arte da nossa tecnologia. Então é um trabalho teórico, experimental, para compreender ali fenômenos e fatos sem ter em vista qualquer aplicação específica a priori. E a pesquisa aplicada já vai ali tratar de investigações originais concebidas pelo interesse em adquirir novos conhecimentos com finalidades práticas. Uma coisa a se destacar aqui é a diferença de inventar e inovar. Que apesar de que pelo jargão tradicional, pela conversa de boteco parecer a mesma coisa, aqui essas duas palavras vão ter conotações diferentes. Inventar, então, não vai ser igual a inovar. E qual que é a diferença dessas duas palavras aí? A gente inventa algum produto quando a gente cria novas combinações, a gente junta coisas diferentes, né, e fabricou algum produto novo.
Só que a gente realmente inova quando a gente coloca essa invenção no mercado e tem um sucesso, ou seja, a gente consegue vender aquela nossa invenção. Aí sim que a gente fala que é inovação. Então, a invenção é o processo pré-venda e depois que a gente tem um sucesso, a gente inova. Ou seja, nem toda invenção vai acabar virando uma inovação, mas toda inovação depende de uma invenção. E quando o Schumpeter fala sobre desenvolvimento econômico, ele faz uma distinção ali básica sobre as diferentes conotações que ele coloca para falar que a inovação realmente causa desenvolvimento econômico. Ele vai dizer que o crescimento econômico ocorre com o crescimento natural da população, de condições climáticas favoráveis, mudanças nas preferências dos consumidores e assim por diante. Já o desenvolvimento ele vai acontecer com a introdução de uma inovação no mercado, com maior produtividade ou melhores bem-estar ali para a população. E para Schumpeter existem ali 5 fontes de inovação. Primeiro, a inovação pela introdução de um novo bem, onde a gente pega um novo produto que os consumidores ainda não estão familiarizados, ou de uma nova qualidade de um novo bem. É aí quando a gente coloca aí um desenvolvimento tecnológico para novos telefones celulares, ou às vezes para novos computadores, né? Quando a gente coloca um novo produto no mercado. O segundo tipo citado por Schumpeter é a introdução de um novo método de produção. E um novo método consiste em um método que ainda não tenha sido testado pela experiência no ramo próprio da indústria de transformação, que de algum modo precisa ser baseada numa descoberta cientificamente nova e pode consistir também em uma nova maneira de manejar comercialmente a mercadoria. O terceiro item que ele cita é a abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo particular da indústria de transformação do país em questão ainda não tem entrado, quer esse mercado tenha existido antes ou não. Ou seja, é aquele cara que pega e vê alguma coisa que deu certo em outro país e traz para o nosso país. Ou faz o contrário também. Já a conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas também pode ser considerada uma inovação. Quando a gente começa a utilizar o nióbio para produzir pulseiras, a gente está inovando ali se a gente vê que aquilo tem um grau de satisfação melhor para as pessoas. Se a gente utiliza fibra de carbono para fazer materiais mais leves, isso também é uma fonte de inovação. Se a gente utiliza o aço ao invés do ferro, a gente também está inovando em algum certo sentido. E o último tipo citado por Schumpeter é o estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como a criação de uma posição de monopólio ou a fragmentação de uma posição de monopólio. Ou seja, quando a gente vê ali que realmente tem algum tipo de mercado que seria melhor servido para a economia através de um monopólio natural, ou se a gente pega ali e um mercado que está muito concentrado, onerando muitos consumidores e divide esse mercado em um mercado que tenha uma concorrência maior para trazer realmente uma produtividade melhor para as pessoas consumidoras. Para finalizar essa parte desse capítulo, vamos falar ali sobre inovação incremental e inovação radical. E como o próprio nome diz, a diferença é que a inovação incremental são pequenas melhorias contínuas em produtos, linhas de produtos ou serviços, representam pequenos avanços percebidos pelo consumidor, mas não modifica ali a forma expressiva dos produtos ou serviços. Por exemplo, novos celulares que estão surgindo, a diferença entre pessoas que agora estão vendendo pela internet e antes não vendiam. Já a inovação radical é quando a gente realmente tem o que eu chamei ali de destruição criativa, né? Que é o nome dado pelo Schumpeter, né? Não por mim, mas porque eu citei também. E aí a gente realmente tem uma disruptura no mercado, né? Algumas empresas vão falir, outras empresas vão crescer bastante, mas é o caso ali de uma mudança mais drástica. E a gente pode ver o exemplo ali que o MP3 causou na indústria de CDs e fitas cassete, por exemplo, a TV de plasma, o que ela causou na indústria de TVs de tubo e assim por diante. E para fechar essa parte aí desse capítulo,
temos aí também os estágios do ciclo de inovação. Então, primeiro o cara vai lá e faz uma invenção, cria coisas que não são existentes até então. Ele usa esses novos conhecimentos ou novas combinações de conhecimento existente e realmente depois ele inova, ou seja, ele lança no mercado com sucesso e aí sim ele inovou. E aí, por fim, a imitação, ou seja, a difusão das inovações, onde os concorrentes vão tentar copiar aquele cara que inovou, né? Claro que ali vai contar muito as barreiras à entrada criadas pela empresa inovadora, por isso que aquele capítulo é importante também para falar sobre inovação. Porque tem determinados setores que a gente não consegue criar novas barreiras à entrada e acaba dificultando ali da gente inovar. Já outros setores, quando a gente tem uma propensão maior a conseguir se proteger melhor das imitações dos concorrentes, a gente tem uma probabilidade de inovar maior. Então é isso, galera. Esse capítulo ainda continua na próxima aula e deixe suas dúvidas e comentários aí. Muito obrigado.